Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e é bom estar juntos para compartilharmos e iniciarmos o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical para os nossos jovens, quando vamos falar sobre o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E nesta primeira lição, nós vamos falar sobre a realidade da fé cristã. O texto principal diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías capítulo 55, verso 3. O resumo da lição diz: a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. A fé cristã continua sendo relevante e necessária para a humanidade, porque sem fé, jamais alguém conseguirá agradar ao Senhor nosso Deus. 3 objetivos temos. Primeiro, compreender a origem da fé cristã. Segundo, saber que a ética cristã nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado também. Conscientizar da importância da mensagem do cristianismo para os nossos dias. A nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico, está no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 14 ao verso 18, e depois João 17, do 14 ao 17, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o qual vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o faz conhecer. Dê-lhes a tua palavra, João 17, 14. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta primeira lição está linda, está maravilhosa. E eu convido você a vir comigo estudar essa palavra, e com certeza você vai ver que muito essa palavra vai falar ao teu coração. A introdução diz assim: a fé cristã presente A fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos, e seus ensinos mudado pessoas de diferentes culturas. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que a distinguem no tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Por que sua mensagem permanece relevante e necessária para os nossos dias? Nesse trimestre, vamos tratar sobre os temas centrais da fé cristã e de que forma podemos vivenciá-los. Já começando então, falaremos um pouquinho a origem da fé cristã, o cristianismo e sua origem, cristianismo e seu livro, cristianismo e sua mensagem, no primeiro tópico. Vamos lá. O cristianismo e sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca de sua chegada para salvar os pecadores. João 3,16. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então o Pai enviou o Filho unigênito para quê? Para morrer por nós. Para que aqueles que crescem nele pudessem alcançar a vida eterna. Então a origem da fé cristã, a origem da fé, ela vai ter início na pessoa de Cristo. Cristo vai ser aquele que através dele, através da sua obra, a fé vai nascer, a fé vai brotar. Embora nós vamos ver que a Bíblia fala que Abraão acreditou
vai falar sobre os heróis da fé. Mas esses heróis da fé, principalmente lá de Hebreus capítulo 11, é uma fé não como a fé do Novo Testamento. Porque a fé do Antigo Testamento, ela consistia em quê? Nas ordenanças, nas ofertas, nos rituais da lei mosaica. Porém, a fé que Jesus vai apresentar para nós é algo que é só Ele. Precisa acreditar nele, precisa recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E se a pessoa ouve a mensagem e não aceita, vai continuar a mesma coisa. Então precisa receber essa palavra transformadora, vinda da parte do Senhor Jesus. Tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe o seu evangelho. Tudo começa a partir de lá. Tudo vai começar a partir da escolha de Abraão. Abraão vai ser o grande pai da fé. E isso é muito importante. O cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus nasceu, cresceu, foi batizado, foi lá que Jesus realizou o seu ministério, foi lá em Jerusalém que Jesus foi sentenciado à morte e foi lá no Monte Caveira, ou Gólgota, que Jesus entregou a sua vida. Então tudo tem a ver com Israel, tudo tem a ver com a Terra Santa. Então, a partir dali, aqueles que acreditassem, inclusive Apocalipse vai dizer que bem-aventurado aqueles que lê e aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. Então a fé é trabalhada em nós através de nós reconhecermos que só Jesus Cristo, ele é o Salvador da nossa vida. Jesus treinou para que desse sequência após a sua partida discípulos. E esses discípulos precisariam ser cheios do Espírito Santo para quê? Para alcançar as almas de diversas nacionalidades. Haja vista, no dia de Pentecoste, estava ali uma multidão, várias nações representadas. Ali, eles já saíram levando esta mensagem quando voltaram para suas casas. Mas o plano de Deus era ser testemunha em Jerusalém, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra, tudo simultaneamente. Então a ideia de Cristo era levar conhecida a sua mensagem e através da sua mensagem gerar fé no coração daqueles que recebessem essa poderosa mensagem. E os cristãos, está registrado em Atos capítulo 11, verso 26, foi a primeira vez, Atos 11, 26, foi a primeira vez que os servos, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Até então, o povo era conhecido como o povo que seguia o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então, era conhecido como o povo do caminho. Mas lá foi o primeiro lugar, lá como nós temos aqui, cadê a referência? Em Atos 11, 26, na Antioquia. Foi na Antioquia que os cristãos, eles foram chamados pela primeira vez realmente de cristãos. Até então não era assim. Perfeito? O cristianismo, seu livro. O cristianismo tem o seu livro? Tem. Qual é o livro do cristianismo? A Bíblia Sagrada. A Bíblia vai compreender o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai de Gênesis até Malaquias. E o Novo Testamento vai de Mateus ao livro de Apocalipse, que é a revelação. Então a Bíblia, para nós, os cristãos, para o cristianismo, ela é fundamental. Ela não aceita o cristianismo, os cristãos, de fato, não aceitam uma outra literatura que não seja a Bíblia. Não adianta ter livro que vai estar orientando, que vai estar explicando, não adianta. A Bíblia é e deve ser a nossa regra de fé e prática. Sem ela, sem a Bíblia, não há
não há conversão, não há vida eterna, não há nada, porque é ela que nos ensina o caminho. É a palavra que nos ensina o caminho. Então, o livro do cristianismo se chama Bíblia Sagrada. Tem tentado aí, muita gente tem tentado mudar isso, tem tentado até falar que ela tem que ser reescrita, reinventada, enfim, contextualizada. Podem fazer o que quiser, podem alterar o que quiser alterar aqui, mas não tem jeito. O que Deus falou vai se cumprir. O que o homem alterar, o peso vai vir sobre ele. Por isso que nós temos que ter esse grande cuidado. O cristianismo e sua mensagem. Qual é a mensagem do cristianismo? Ela tem algumas premissas, tem alguns pontos de vista bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe e que criou todas as coisas. A segunda, e que ao criar o homem, o fez sem pecado. Fato, no Gênesis, o primeiro homem, a primeira mulher não tinha pecado. É lá no Gênesis, lá no Éden, que o pecado vai ser introduzido no mundo. E quando o pecado é introduzido no mundo, ele vai gerar morte. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Já que todos pecaram e por o homem entrou um pecado no mundo, então agora o cristianismo vai ter como mensagem principal pregar que Jesus Cristo é o único capaz de vencer o pecado. Jesus Cristo foi o único capaz de pagar o preço para te comprar, para me comprar das garras do inferno, das garras do diabo. Porque Jesus não teve nenhum tipo de pecado. Jesus santo, 100% santo. Então, em Jesus não teve pecado. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem veio a palavra da salvação, que é Cristo Jesus. O tema central, Cristo, deve ser o tema central da nossa mensagem. Pense, o cristianismo se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador? Não, ele mostra também que Deus trouxe a revelação de que o homem é pecador, mas mesmo o homem sendo pecador, mesmo que o homem tenha pecado lá no Éden mesmo, o Senhor vai dar uma oportunidade, dizendo que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente e essa iria lhe ferir o calcanhar. Estava apontando para quem? Para Cristo, que viria depois de muitos anos, depois de milênios. Jesus viria para nascer em Israel, para ser o Salvador de toda a humanidade que cresce nele. A fé cristã e os valores absolutos. Isso aqui é incrível, isso, irmãos. Porque, jovem, você que está comigo, tem muita gente que não crê mais nos valores absolutos. Mas os valores absolutos, eles existem. E os valores absolutos, eles são inegociáveis. Não há negócio com os valores absolutos. E a Bíblia vai nos ensinar os valores absolutos. Porque muitos irão ver mais a questão do relativismo moral. E o que é isso? O que é certo para você não é para mim. E o que é certo para mim não é para você. Então fica naquele relativismo moral. A ética do certo e errado sempre que agimos em alguma área da vida, tomando decisões que causarão um impacto em nosso futuro, somos forçados a avaliar, com base nos resultados obtidos, se que fizemos foi certo ou errado. Em questão aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a ética. A ética, ela é muito importante. E a ética, ela pode ser moral, imoral ou amoral. O que é uma ética amoral, por exemplo? Uma criança, quando nasce, ela não consegue distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Se ela fizer algo de errado, nós vamos dizer, mas ela é uma criança, ela não sabe o que está fazendo. Mas na medida que ela for crescendo, ela já vai poder distinguir entre a ética moral e a ética imoral. Moral é aquela que não lhe trará nenhum prejuízo, mas a imoral é aquela que pode te afastar de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que algo não deve ser praticado, eu pratico. Estou cometendo, eu estou deixando-me seduzir por aquilo que é imoral. A Bíblia fala para eu me aproximar de Deus,
como Salmos 1, eu tenho que me aproximar do Senhor, mas eu não quero me aproximar. Se eu me aproximar, eu vou estar cada dia mais parecido com Deus. Então eu vou buscar aquilo que é moral. Mas se eu me afastar, eu estou me unindo aos ímpios. Então eu vou estar mais afastado de Deus e logo, a partir desse momento, então, a imoralidade vai querer tomar lugar na minha vida. Então a ética moral, ela é muito importante. A ética imoral é aquela que pode nos trazer prejuízo. E a amoral é quando uma pessoa, uma criança, ou até mesmo um adulto que tem, assim, alguma necessidade especial que não consegue distinguir, para ele não vai existir ética, porque ele não vai saber distinguir o que é certo e o que é errado. Mas desde o momento que você descobrir qual é a tua mão direita e qual é a tua mão esquerda, você vai saber o que é certo, o que é errado. Quando alguém te der uma nota de 100 reais e você entender isso aqui é dinheiro, isso vale dinheiro, é dinheiro, e você não rasgar, então você já sabe o que é certo e errado. Agora, se alguém te der uma nota de 100 reais, você rasgar, então a sua mente não consegue distinguir ainda o que é certo e o que é errado. É mais ou menos isso. Então é muito importante nós entendermos. Agora, Deus quer o quê? Deus quer que nós praticamos a ética imoral ou a ética moral? É claro que Deus quer que nós praticamos a ética moral, aquela que ele deixou estabelecida na sua palavra. Porque a ética imoral nos levará a viver como Adão lá do Éden, lá no pecado. Porque a ética imoral vai nos levar para o pecado, porque eu não vou ver verdades absolutas. Aí é um perigo muito grande. A necessidade de um absoluto. Quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que veja qual é a certa. A palavra de Deus é o balizador, é a baliza do cristianismo. Quando alguém está dirigindo, ele tem que fazer a baliza, tem que entrar na vaga, tem que fazer tudo certinho. Então a ética é a baliza, ela é a baliza. A palavra de Deus, dentro da ética, vai ser aquela que vai nos dar o nosso norte, a nossa direção, até onde eu posso ir ou não. Por exemplo, o meu carro, ele tem um sensor de estacionamento, então eu sei, e ainda tem a câmara de ré. Então, eu sei, tem a câmera de ré, então eu sei até onde eu posso ir. Eu sei, se eu ultrapassar eu vou bater. Então a palavra é isso, é a base para nós, é que vai nos dar a direção até onde eu posso estar chegando. E com isso, a Bíblia, então, ela é absoluta. A Bíblia não é meia-verdade. A Bíblia não contém meia-verdade. Ela é verdade, a verdade absoluta. O certo e errado. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem mal, e fazem da escuridade luz, da luz escuridade, e fazem do amargo doce, do doce amargo. Ou seja, quem está invertendo tudo, né? Ai daqueles que estão invertendo as coisas. Ai daqueles que estão invertendo as coisas de Deus. Ai daqueles que estão dizendo que a Bíblia ela está ultrapassada, que a Bíblia está arcaica, que a Bíblia não deve ser pregada, que a Bíblia não deve ser ensinada, que temos que ter uma contextualização. Queridos, cuidado. Ai, e ai aqui quer dizer juízo. Terá juízo sobre aqueles que estão praticando conscientemente o erro e estão levando outras pessoas a cometerem um erro. Uma coisa é eu errar sozinho. Uma coisa é eu pecar sozinho. Outra coisa é eu pecar e colocar toda a minha família em risco. Eu colocar toda a comunidade que está comigo em risco. Aí que está o perigo. Eu preciso entender isso, como você também precisa entender. Por isso que Jesus nos convidou para ser sal da terra e luz do mundo. Ele nos convidou, nos comissionou e tem que ser assim até o final. O certo é fazer o que é a vontade do Senhor revelada na sua palavra. O errado é cometer o pecado. E o pecado é exatamente isso, é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo,
nós cometemos pecado. Quando pecamos, nos colocamos contrários a Deus e sua lei, atraindo para nós o juízo divino. E o juízo divino, ele não tem misericórdia, tá? Existe uma verdade absoluta? Sim. A verdade absoluta está na palavra do Senhor nosso Deus. A mensagem do cristianismo para os nossos dias. Tem mensagem para nós hoje? Tem. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Essa mensagem de esperança tem como base quem? Jesus Cristo, que mesmo um homem tendo pecado, o Senhor propiciou a salvação da nossa alma. Aqui nós já podemos viver um pouquinho do céu, mas um dia viveremos a vida eterna. Jesus vai dizer em Mateus, por exemplo, sobre a questão de muitas coisas que estão aí, e antes de ontem, parece dia 3, houve um terremoto lá no Japão. E a Bíblia já fala de terremoto, fomes. Nós estamos vendo fomes direto. O Brasil, por exemplo, está tendo um surto aí de dengue. Fomes, pestes, terremotos, secas. Em outros lugares, inundações. O mundo está uma calamidade. Mas o cristianismo tem uma mensagem para você. Tem. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Deixa eu botar aqui, ó. Na casa do meu pai, o quê? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. Então há uma esperança, há uma mensagem de salvação. Numa era onde as pessoas tendem a ser refratárias de más notícias, não é isso, irmão? Tem gente que gosta de pregar notícia terrível, inclusive pastores, profetas, tanta gente aí, profetas do caos. Não, o caos vai acontecer, o caos pode acontecer, mas Jesus tem uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, para aqueles que o receberem por meio da fé como Senhor e Salvador de suas vidas. A salvação de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não morreu por uma classe elitizada, somente para os poderosos, não. Jesus morreu para salvar todas as pessoas, ricos e plebeus, pobres. Enfim, o Senhor Jesus veio para todo mundo e isso é uma verdade que deve ser pregada. Como lemos lá e como já falamos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo não foi meia dúzia ou uma dúzia, mas foi o mundo inteiro. Todas as pessoas são amadas por Deus, são amadas por Ele. Romanos capítulo 5, verso 8, fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu confirmar, já que eu falei a referência, eu tenho que confirmar a referência. Isso, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, não porque merecíamos, mas porque o seu amor, seu amor é lindo, é maravilhoso. Glórias a Deus. Essa salvação é tão grande que é oferecida a todos. A salvação não é minoritária, não é elitizada, não é para um grupo pequeno de pessoas, não. A salvação é para todos que receberem Jesus como seu Salvador pessoal. E por último, esse Jesus que você aceitou, esse Jesus que eu aceitei, ele vai voltar. Ele vai voltar. Quando? Não sei, mas ele vai voltar, porque assim a sua palavra nos ensina. Hoje, nós vivemos em uma democracia, onde o homem pode escolher o que ele quer, quem ele quer votar, quem ele quer eleger. Mas o reino de Jesus não é democracia. O reino de Jesus é monarquia, porque ele é o rei sobre reis. E é esse rei que vai vir com a sua igreja para reinar sobre a terra. E vai ser algo fantástico. Está preparado para esse momento? Primeiro para ser arrebatado e depois voltar com ele? Não! Ainda não fez a tua escolha? Então faça, porque Jesus tem algo lindo para a tua vida. Pense comigo o seguinte: você conhece e crê na mensagem final do cristianismo? Podemos crer na mensagem final do cristianismo.
pois ela se baseia o quê? Numa perspectiva do reino proposto por Deus. É o reino eterno, o reino que não tem fim, o reino que tem como rei o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo essa nossa primeira lição, diz assim: diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno, um Deus de amor que envia seu Filho para salvar todo aquele que crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. Jesus tem perdão para você. Jesus tem perdão para mim. Jesus tem salvação para nossa casa, para nossa família, para nossa alma. Que Deus te abençoe. Vem comigo nesse trimestre. Vai ser um trimestre muito produtivo. Aprenderemos bastante na palavra do Senhor nosso Deus. E aprender nunca é demais, não é verdade? Então você vem comigo e vai ser bênção pura. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Um forte abraço.